YouTube. Good afternoon, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Duda Curiosidades neste canal. Vamos falar de um barco que na primeira viagem dele foi parar debaixo da água e virou sucata. É o transatlântico RMS Titanic. Nunca vi um barco que naufragou na primeira viagem ficar tão famoso anos depois, né? Cadastraram ele, em seguida deram baixa. Depois que ele sumiu no fundo do mar, possivelmente deram baixa nos papéis dele. Que não vai ficar pagando imposto por um barco que tem embaixo d'água. Se é que barco paga imposto? Imagino que pague, né? É um transatlântico, ó, RMS Titanic. É um transatlântico classe Olympic. Eu imagino que essa classe de barco, eu já até fiz um vídeo sobre isso, só que agora eu não me lembro bem do detalhe. Mas pelo que parece, primeiro, a classe do barco é o tipo dele. Ali diz que é um barco de luxo. E pelo que todo mundo fala sobre esse navio, de fato ele era além de ser um transatlântico, ele era um veículo de luxo. Não sei se a gente pode chamar um transatlântico de veículo. Bom, mas era um transatlântico de luxo, né? Daqueles que eu nem sei se hoje em dia ainda existe transatlântico. Ele era um navio a vapor. No caso, a mecânica dele era mais ou menos igual a do trem. Tem as caldeiras, e aquelas caldeiras fazem com vapor, com água e fogo, gera uma energia para trocar o motor. Que assim funcionam os trem. Funcionava, né? Que hoje em dia trem é tudo elétrico. Funcionava na época os trem e esses veículos mais pesados, como o navio. Era vapor. Ele tinha uma turbina ali que fazia a mecânica dele girar. Ele tinha uma turbina que era tipo o motor dele. E isso passava a força motriz para os eixos para girar as três hélices para ele andar para frente, para trás. Bom, esse navio, vamos ver o que mais eu posso falar dele. Ele na época era um dos maiores navios que tinha. Eu esqueci de anotar as medidas dele. Mas ele tinha, acho que como 50 metros de largura. Não sei se se ele era tão largo assim. Vamos botar uns 30 metrinhos de largura. E mais ou menos uns 300, 400 metros
entre o bico e a ponta e a traseira dele, ele era comprido e largo. Dizem que não era muito bom de manobrar, por causa do tamanho dele, da distância entre o bico e a traseira. Ele contava com 4 chaminés. Há quem diga que uma dessas aqui era estética. Claro que acho que nenhum engenheiro ia projetar um navio com uma chaminé estética. A questão é que 3 era descarga. Mas uma delas, com certeza, a que não saía fumaça, devia servir para entrada de ar. Vamos dizer que fosse essa daqui que não saísse fumaça. Ia servir para entrar, para ajudar na refrigeração dele, por dentro. Vamos dizer que o engenheiro tivesse projetado um exaustor na cozinha e aí deixasse na chaminé que não funcionava para sair a fumaça, para sair aquele vapor da cozinha. Tipo, estética eu não acredito que fosse. Tipo, ela só não era uma descarga. Descarga que eu quero dizer do motor, né? Tipo, não saísse fumaça por ela. Não fosse o escapamento ali. Mas ela, com certeza, ela teria funções. Infelizmente, na primeira viagem, ele passou por algumas cidades ali na. Ele é britânico, mas saiu lá da Inglaterra, foi em outros lugares ali da Europa, onde deu umas paradinhas. E quando saiu pro mar aberto, para ir em direção aos Estados Unidos, ele no meio do caminho dele tinha um iceberg. Um iceberg, vamos ver se eu acho aqui. Um iceberg. Nome bonito com um gigante cubo de gelo. É algo tipo isso daí que tá aparecendo na telinha de vocês. Só que fica tipo na água, no meio do mar. Um cubo de gelo gigantesco assim. Duro que é um pau. Nossa. E que sim, se uma embarcação de madeira ou de metal bater nele, atinge feio o casco. É só ele estar bem congelado que ele consegue, dependendo da violência da batida, ele consegue fazer um dano bem extenso numa embarcação. Agora vamos voltar lá pro. Bom, galera. Aí tem embarcação de novo. Vamos dar uma. Vou ver o que eu anotei mais. Gente, ele tinha 29 caldeiras.
Imagina que para movimentar 3 milhões de quilos, ele precisava de um motor bem robusto. Mais robusto que o normal. Acho que ele tinha 30 toneladas, se eu não me engano. Ou 30 mil toneladas. E ele precisava de um motor bem robusto. Tanto é que ele andava meio devagar. Visto hoje em dia, né? Tipo, ele conseguia andar tipo uns 40 por hora, 50 por hora. Que na época, tipo, numa área do mar limpo, dava pra dar uma aceleradinha até isso. E na época, tipo, era muita coisa. Eu não sei se hoje em dia esses navios transatlântico, cruzeiro, anda muito mais do que 50 por hora. Porque a ideia de viajar de navio é passear, né? Não é ser um transporte rápido. É ir do ponto A ao ponto B com escalas e dar uma passeada. Bom, o que mais eu posso falar dele? Afundou na madrugada a bater num iceberg que vocês já viram o que é. Um cubo de gelo gigante que se forma no mar. Acredito que no mar deve ter áreas muito frias, aonde a água começa a condensar e se formar um cristal. E aí ela vai subindo de tamanho e se torna um cubo de gelo. Ele tinha, não me lembro quantos compartimentos, estanque. Tipo, aqui embaixo dele tinha várias escotilhas que, tipo, podia abrir um furo aqui e se fechasse tudo para trás e não dava, tipo, daqui até aqui ele seguia rodando. Ou digo, navegando. Só que deve ter dado uma rasgada até mais ou menos aqui, o meio, ou mais para trás um pouquinho. Tipo, tinha vários compartimentos que estavam abertos na hora que ele bateu. E é aquele negócio. A tecnologia não era tão avançada que fosse só apertar um botão e fechar tudo. E além que ele furou mais compartimentos do que podia. E aí, infelizmente, a água tragou ele. E hoje em dia ele é uma sucata. Desculpa os fãs aí, mas essa embarcação hoje em dia é uma sucata. Uma que ele naufragou há mais de 100 anos, se dividiu em 3 partes e não tem mais documento. Que eu acredito, aí é a minha opinião, que depois que ele bateu, que as vítimas foram retiradas, que ele submergiu no mar, a empresa deve ter ido na marinha com o recibo dele e o papel de rodar e dado baixa no documento. Dizer-se daí, mesmo que tirem do fundo do mar, não faz mais documento. Eu imagino que o navio seja igual a um carro.
Uma vez baixado, não faz mais documento, nem lá, olhe lá para tirar peça ou para fazer um protótipo. Mas tipo, como ele quebrou em três partes, e é só se aproveitar dele a mecânica. Hélice, caldeira, motor, a mobília, que o navio por dentro eu vim descobrir que é igual uma casa. Tem uma mobília. Tipo, era só para aproveitar a peça. Então acho que é isso. Sei que não ficou o vídeo nem como eu esperava. Mas é esse o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.